cansadinho. Se tiver, a gente põe um mecânico, não tem problema não. Livro do profeta Ageu, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao 8. E hoje Deus pode falar com você. Pode trazer uma resposta para você. Pode, quem sabe, solucionar alguns dilemas. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela é uma forma de Deus falar conosco também. É bem verdade que não é todos os cultos que isso acontece. Mas a nossa expectativa precisa ser essa. Que nós vamos estar num ambiente de milagre, num ambiente de unção, num ambiente de glória, e que nós vamos receber de Deus uma palavra, uma direção e uma resposta. Nós sempre precisamos de uma palavra, de uma direção e de uma resposta de Deus. Pode ser que Deus fale com você hoje. Você quer que Deus fale com você hoje? Quantos que estão precisando de uma resposta de Deus? Alguns, né? É muito difícil a gente não estar precisando de uma resposta, de uma direção, né? Mas hoje Deus pode falar conosco de uma forma muito especial. Vamos fazer a leitura desse texto? Ageu, capítulo 1, versículo de 1 ao 8. Vamos ler 8 versículos. Você também pode acompanhar no telão, se você preferir. E diz assim, ó: no ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Saltiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário no saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai os vossos corações a vossos caminhos. Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Amém? O que aconteceu aqui? O profeta Ageu, ele foi um profeta que ele apareceu de repente, sumiu de repente, e ele profetizou durante 4 meses, diferente de outros profetas que profetizaram décadas e mais décadas. Ageu teve 4 profecias apenas. Mas nos atendo aqui, e nós vamos falar principalmente da segunda profecia dele. Nós temos aqui nessa história o profeta Ageu, nós temos o rei Zorobabel, nós temos o sumo sacerdote Josué, e nós temos o povo, 4 personagens. E qual era o contexto daquela situação e daquela ocasião? O contexto era que o templo que deveria estar sendo erguido, as obras estavam completamente paradas. E Deus então levanta um profeta chamado Ageu.
para de alguma maneira perguntar para o povo: por que vocês pararam? E o que eu queria refletir conosco hoje é: por que nós paramos? Por que alguns projetos da nossa vida nós paramos? Por que algum trabalho que Deus colocou na nossa mão para fazer, e quando eu falo aqui, quando eu falar obra de Deus, ela não está limitada ao que nós fazemos na igreja, seja louvar, seja pregar, seja evangelizar, porque o seu trabalho é uma obra de Deus. A sua vida profissional é uma obra de Deus. O cuidado dos seus filhos, o projeto de um casamento também pode ser uma obra de Deus. Se você coloca Deus lá, é uma obra de Deus. Cada um para os seus fins e as suas finalidades. E a pergunta que eu faço hoje é: por que paramos? Por que deixamos de fazer o que iniciamos? E muitas vezes nós até temos iniciativa, mas às vezes falta a acabativa, o concluir de um trabalho, de uma obra, de um sonho, de um projeto. E eu gostaria então de elencar aqui 4 razões pelas quais nós paramos. E é claro que nós vamos também dar solução. Quem sabe se algum projeto seu, se algum plano seu, um projeto de vida a longo prazo, a curto prazo, que você talvez parou, abandonou, desistiu, quem sabe se hoje você não vai recomeçar? Porque nós não precisamos ter motivos para começar. E a gente normalmente tem muitos motivos para começar alguma coisa. Começar um projeto, começar um novo trabalho, começar a empreender, começar a evangelizar, começar a pregar, começar a desenvolver outros projetos. Nós temos muitas razões para começar. Mas a verdade é que às vezes nós também paramos. E eu quero então falar, pelo menos no texto aqui, 4 razões pelas quais nós paramos. A primeira razão que nós paramos é por motivo de força maior. E eu vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo bem atual. Nós ficamos alguns meses, não sei se 4, se 5 ou se 6, quem pode fazer a conta e me diga, sem ter culto. Nós simplesmente paramos de fazer culto. Paramos um projeto que a gente tinha, parou. Foi 16 de março, se eu não me engano. O Pedro está dizendo ali que 7 meses. Paramos. 7 meses. E se tínhamos projetos, outros projetos, vamos falar aqui da igreja, mas a gente pode falar de outros projetos que existiam e que talvez você tinha, que você teve que parar. E por que nós paramos? Por um motivo de força maior. Foi decretado que tinha que parar. Então pessoas que trabalhavam, por exemplo, na área de entretenimento, fecharam suas empresas. E se elas tinham projetos para investir, esse plano foi interrompido. Pessoas que trabalham com cinema, com atrações, os shows foram cancelados, os eventos, os parques foram fechados. Muita gente projetando fazer um grande investimento na área de lazer, de turismo, mas não foi possível. E pararam. E por que pararam? Por motivo de força maior. Houve um decreto em cada cidade que tinha que se parar. Às vezes nós paramos por razões que não dependem da nossa vontade, não depende do nosso querer. São situações de força maior. O que aconteceu com o povo de Israel? Quando eles foram repatriados e saíram do cativeiro babilônico, houve uma ordem do rei para que eles reconstruíssem o templo. E nós vamos ver isso lá no livro de Esdras, capítulo 4. Coloca para a gente no telão. E eles receberam ordem do rei para reconstruir o templo. Receberam recursos financeiros, receberam utensílios. E eles começaram a fazer essa obra. Mas de repente,
uma ordem contrária, vem um novo decreto e um novo edito. Vamos ler aqui em Esdras, capítulo 4, a partir do versículo 12. Vou ler no telão. Esdras, capítulo 4, a partir do versículo 12. Vamos ler aqui mesmo. Abra sua Bíblia para você acompanhar. Diz assim, ó: saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém e edificaram aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba o rei que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim danificará a fazenda dos reis. Agora, pois, como somos assalariados do paço, e não nos convém ver a desonra do rei, por isso mandamos dar aviso ao rei, para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma desta metade, nesta banda do rio. E o rei enviou essa resposta a Reum, o chanceler, e a Sinai, o escrivão, e aos mais de sua companhia, que habitavam em Samaria, como também o resto dos que estavam da além do rio. Pais, entende, a carta que nos enviaste foi explicitamente lida diante de mim, e ordeno eu buscaram e acharam que de tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebelião e sedição. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do rio dominaram em todo lugar, e se lhe pagaram direitos e tributos e rendas. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. Foi um edito, foi uma lei, foi uma ordem. Agora, baseado em quem? Lembra que Neemias tinha os inimigos, os samaritanos, Sanbalate, Tobias? O povo não desistiu, o muro foi construído, mas a perseguição continuava. Isso quer dizer que uma hora nós teremos vitória, mas o inimigo não desiste. E esses homens continuaram trabalhando e buscando razões e motivos, até que o rei mudou e eles tiveram um argumento e foi aceito pelo rei. Então, diante dos argumentos, diante das provas, foram-se ordenado que o povo parasse de reconstruir aquele templo. É possível que no momento que nós vivemos de pandemia, também tenham outros interesses. É possível que nós possamos estar também lutando contra inimigos que têm outros interesses, assim como o povo judeu teve seus inimigos. Mas são ordens superiores. E ordens superiores nós só podemos cumprir. O que mais podemos fazer? Aí o livro de Esdras vai continuar falando, mas veja, o povo para a obra. Alguns anos se passaram, provavelmente 15 anos. Deus levanta um profeta. E o profeta está dizendo o seguinte: olha, vocês estão falando que ainda não é o tempo de reedificar a casa. Preste bem atenção. Se temos que parar, e se os planos não podem continuar, nossas prioridades serão outras. Nossos projetos serão outros.
povo precisava construir suas casas, voltar suas plantações. Eles tinham saído do cativeiro babilônico de 70 anos. Já que o foco agora, a prioridade, não podia mais ser o templo, porque eles receberam ordens expressas para isso, o que eles vão fazer? Vamos trabalhar, vamos cuidar da nossa família, vamos ganhar dinheiro, vamos estudar, vamos investir, vamos prosperar. Quando for possível, a gente retoma a construção do templo. Não parece justo? É justo, é coerente, não tem outra coisa para fazer. E aí a gente busca outras prioridades. Como muitos de nós durante a pandemia, tivemos que criar outras oportunidades, outras prioridades, mudar nossa forma de viver, buscar um meio, quem ficou desempregado, buscar uma forma de ganhar seu dinheiro. Não foi assim, gente? A nossa realidade no Brasil? E assim foi a realidade daquele povo. E o povo então começa a trabalhar, a obra foi parada, não dependia deles. E o povo começa a trabalhar, começa a prosperar, começa a ganhar dinheiro. Levanta então, depois de 15 anos, um profeta chamado Ageu e diz para aquele povo: olha, gente, vocês estão dizendo que não é tempo ainda de reconstruir o templo, porque eles tinham edito para isso, eles tinham uma ordem para isso. E o profeta fala o seguinte: vocês acham que é então conveniente ficar com a casa estucada, cheia, fartada, próspera, enquanto a casa de Deus está deserta e vazia? Talvez alguém pudesse questionar, mas nós temos uma ordem. O bem da verdade é que Deus levanta um profeta. E aí, quando razões superiores, problemas de força maior, que não estão no nosso controle, se levantam, qual é a solução? Uma intervenção profética. E se você tiver um profeta na sua vida, ou uma profeta na sua vida, pode ter certeza que a obra pode parar, mas ela vai continuar uma hora. Irmãos, coisa boa é ter um profeta na igreja, um profeta na vida, um profeta na família. Porque o profeta, ele é alguém desagradável. Por que o profeta é desagradável? Porque ele nos tira do comodismo, e o comodismo é agradável. Estava tudo bem, todo mundo trabalhando, ganhando seu dinheiro, a vida prosperando, recuperando os traumas. Mas levanta um profeta dizendo: é tempo de reconstruir, é tempo de vocês começarem a retomar essa obra. Não, mas tudo bem, nós vamos ter que retomar, mas espera mais um pouco, ainda não é o tempo. E levanta um profeta. Às vezes na casa o profeta é a mulher, e a mulher fala: olha, nós temos que fazer isso aqui, cara. Ah não, tem que fazer, pega aí e faz. Às vezes na igreja levanta um profeta, e o profeta é aquela pessoa que incomoda, porque ele está à frente. O profeta é aquela pessoa que nos cutuca para agir. E glória a Deus pela vida dos profetas, porque senão a gente acomoda com a situação. Não é porque a gente é mau, não é porque a gente é ruim, mas profeta é profeta, irmãos. Profeta, ele tem uma visão, ele é inquieto, ele tem um start ali. Então, se profeta é alguém que nos incomoda, e a gente tem que saber disso, profeta nunca vai ser agradável. Profeta vai falar, a profecia vai vir, a gente acha que ainda não está no tempo, porque vai tirar a gente da zona do conforto, vai ser desafiador, vai nos desafiar, vai nos esticar. Por outro lado, aí o profeta, e é sempre bom ter um ou dois profetas, muito também não fica difícil, mas um ou dois é sempre bom ter. Tem um profeta na sua casa, tem um na família, tem um na igreja, porque é importante. Agora, e os profetas? Os profetas têm que ter paciência também. E já imaginou se Ageu chegasse lá para Zorobabel, o rei, que era autoridade civil, e falasse: ô Zorobabel, puxa, eu não acredito numa coisa dessa. Precisa Deus me tirar lá de onde eu estava para mim vir dizer para você falar para o povo para reconstruir o templo. Ah não, toma jeito aí, moço, toma atitude, age, levanta. Foi assim que Ageu falou com Zorobabel? Não. E se Ageu fala: Josué, mas você que é o sumo sacerdote, você que tinha que ter a revelação, você que ora, que jejua, que Deus fala com você, era para você ter falado para o povo avançar. E eu tenho que vir aqui para despertar vocês dois e despertar o povo para vocês retornarem
levanta um profeta, ele toma uma iniciativa, o rei apoia, o sumo sacerdote apoia e o povo apoia. Sabe o que acontece? De repente, levanta alguém. 15 anos se passaram. Isso era o edito do rei Astarxerxes. Agora era o rei Dário. E olha o que acontece no capítulo 6 de Esdras. Vamos lá. Então o rei Dário deu ordem e buscaram na chancelaria onde se metiam os tesouros em Babilônia e em Acmetá, no palácio, que estava na província média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: o que aconteceu? Levanta um grupo, motivado pela profecia de Ageu, talvez com ordens de Zorobabel, assinado também por Josué, o sumo sacerdote, chega nesse novo rei, 15 anos depois, no rei Dário, e diz: rei Dário, o que nós fizemos não foi uma rebeldia nem uma rebelião, como os nossos acusadores nos acusaram para parar a obra. O que nós fizemos foi baseado numa lei, e pode buscar nos livros que o senhor vai achar. E o rei Dário então manda fazer isso. Versículo 3: no ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem com respeito à casa de Deus em Jerusalém: esta casa se edificará para o lugar em que se ofereçam sacrifícios, e os seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despensa se fará casa do rei. Demais disso, os vasos de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor transportou do templo que estava em Jerusalém e levou para a Babilônia, se tornarão a dar, para que vão ao seu lugar, ao templo que está em Jerusalém, e os levaram à casa de Deus. Agora, pois, Tetanai, governador da além do rio, Setar-Boznai e os seus companheiros, os afarzequitas, que estáis de além do rio, apartai-vos dali. Deixai-os na obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os judeus edifiquem essa casa de Deus no seu lugar. Olha que coisa maravilhosa. Agora é um novo decreto, baseado no primeiro. Não, então tem uma ordem, esse povo tem que voltar a construir. Por que não pensaram nisso antes? Porque precisava de uma intervenção profética, precisava de uma movimentação de oração para aquilo que estava acima daquele povo. E quantas vezes nós recebemos uma imposição, algo de força maior, algo que a Organização Mundial da Saúde recomendou, algo que o presidente assinou, que o governador assinou, e esperamos de uma forma passiva. Por isso que precisa levantar profetas para nos animar, para nos despertar. E na oração, nós buscarmos que Deus converta aquela maldição em bênção, que Deus mude as leis e que Deus traga a resposta. Talvez seja o seu problema, seja de força maior. Talvez é uma questão da lei, não depende de você. Talvez é uma questão de um projeto, de uma assinatura, de um governante, de um juiz, uma causa na justiça, eu não sei. Mas como que a gente resolve isso? Orando e esperando uma intervenção profética. Então ore a Deus, para que Deus mude as leis, para que Deus levante pessoas, ache um mecanismo, ache uma forma, para que a obra continue, para que os planos continuem. E Deus faz isso, Deus tira e muda as leis, Deus tira e estabelece reinos e governos. Não há impossíveis para Deus. Se você parou algum projeto por causa de força maior, e você não sabe como retomar, comece orando. Comece com oração. Ore, busque uma intervenção divina e uma ação profética para que você volte a concluir seus planos.
Olha o que ele vai dizer lá no versículo 12, ainda do capítulo 6. Ó Deus, o Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderem a sua mão para o mudarem e para destruir essa casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dário, dei o decreto, apressuradamente se execute. Aleluia! Você pode glorificar a Deus por isso? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Eu quero declarar que todo decreto, toda lei que foi contrária, através de perseguição e de injustiça que afetou sua vida, ela será derrubada. E uma outra lei justa, uma outra lei coerente com os princípios de Deus serão criados, e os planos serão retomados, os projetos voltarão. Eu não sei se você foi impactado por alguma lei, por alguma norma, por algum edital, por alguma portaria, mas se nós orarmos, Deus muda os resultados. Agora era o rei mandando: execute urgentemente e condene a forca. Versículo 11 vai dizer isso, ó. Também por mim se decreta que todo homem que mudar esse decreto, que ele já tinha acabado de fazer novamente, um madeiro se erguerá na sua casa, e levantado o pendurarão nele, e a sua casa se fará por isso monturo. Agora a ordem é o seguinte: quem derrubar essa minha lei, quem for contra essa lei, que o povo de Deus tem que construir esse templo, essa casa, é uma forca para ele. Olha a sentença, irmãos. Olha a sentença daqueles inimigos que perseguiram o povo. E Deus faz justiça. Então a gente precisa fazer o quê? Quando são situações de força maior? Orar. Buscar uma intervenção divina. Porque a vitória é certa em nome de Jesus. A segunda coisa que nos faz parar os nossos planos, os nossos projetos, são as nossas prioridades. Prioridades. Lá no livro de Ageu que nós lemos, no capítulo 1, versículo 2, o que Deus estava condenando o povo, levanta o profeta Ageu dizendo: olha, este povo diz, ainda não é o tempo. Não era uma prioridade. Quantas vezes nós paramos alguma coisa porque ela deixou de ser a nossa prioridade. Ela deixou de ser a prioridade. E quando algo deixa de ser a nossa prioridade, a gente deixa de investir esforço, dedicação. Às vezes paramos porque simplesmente focamos em outras coisas, ou perdemos o foco. O versículo 8 do Ageu 1, voltando aqui para o livro de Ageu, ele vai dizer assim: subi ao monte, trazei madeira, edificar a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. O que Deus estava dizendo para aquele povo é o seguinte: a prioridade agora é voltar a construir a casa. Quantas vezes paramos porque trocamos prioridades? As nossas prioridades precisam ser as prioridades de Deus. Se nós priorizarmos Deus, quando Mateus está dizendo, Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus, ele não está dizendo que nós não devemos buscar as outras coisas, mas ele está nos ensinando prioridade. Diga assim: prioridade. E se a prioridade na nossa vida for o que Deus também tem prioridade, então a gente vai prosperar. Mas muitas vezes Deus tem prioridade para nós e nós temos outras prioridades para nós. E mais uma vez,
precisa de um profeta para dar uma palavra, para dar uma direção, para que a gente retome o foco. E o profeta estava falando para aquele povo: gente, começa essa obra, sobe ao monte, traga madeira, edifique a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Quando as nossas prioridades são as prioridades de Deus, Deus é glorificado. Como que nós glorificamos a Deus? Quando as nossas prioridades também são as prioridades de Deus. E aqui o povo tinha uma palavra certa, direcionada. É verdade que às vezes para nós falta uma palavra direcionada das prioridades. Quantas vezes a gente não sabe qual a prioridade de Deus para nós. E a gente fica assim confuso: o que eu vou fazer? Por onde eu começo? Para onde eu vou? Que caminho tomar? Que decisão tomar? Mais uma vez, a gente precisa voltar para a oração, esperar de Deus, assim como aquele povo teve uma resposta através do profeta. Esperar de Deus uma resposta, para que a gente retome as nossas prioridades. Porque quando retomamos as prioridades, o nome de Deus é glorificado. Lá no versículo 12, ele vai dizer assim, ó: então ouviu Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Agora tem uma coisa: se Deus te dá uma direção, se Deus te mostra quais são as prioridades dele, o que vai adiantar se você não seguir, se você não obedecer? O que vai adiantar Deus te responder se você não agir? A Bíblia diz que quando o povo ouviu aquela orientação, e que eles tinham que ter outras prioridades, o rei, a autoridade civil, Josué, o sumo sacerdote, a autoridade religiosa, e todo o povo temeu o Senhor. Que quando Deus fale conosco, através de uma palavra, através de sonho, através de oração, através de alguém, que a gente possa temer e seguir o que Ele está falando. Porque só assim terá serventia. E o que o povo faz? Então o povo ouve, o povo sabe que se eles colocarem aquilo como prioridade, o nome de Deus vai ser glorificado. Todos eles temeram a Deus e decidiram tomar atitude. E o versículo 14 vai dizer assim: e o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Aleluia! Quando Deus te levantar para um propósito, para um projeto, para uma obra, trabalhe. É com esforço, é com dedicação. Não adianta as revelações virem e os braços continuarem cruzados. A gente conquista com dedicação, com esforço, com trabalho. A Bíblia diz que eles foram impelidos. O rei trabalhava, o profeta trabalhava, o sumo sacerdote trabalhava, todo o povo trabalhava. Talvez seja o caso da gente expulsar a preguiça. A preguiça muitas vezes nos ataca, e ela tem várias desculpas para nos atacar. É o cansaço, é o medo, é o desânimo. A gente acha que não vai dar certo, a gente acha que não vai conseguir, e a gente continua ali parado muitas vezes e não trabalhamos. Mas em nome de Jesus, tudo que tem nos impedido, tudo que tem nos atrapalhado, o cansaço, o desânimo, a preguiça, em nome de Jesus vai sair, e nós vamos trabalhar, e nós vamos conquistar, e nós vamos avançar no nome de Jesus. Você toma posse disso? Amém? E o versículo 15, ainda do capítulo 1, vai dizer assim, ó: ao 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado.
Esse povo começa então a trabalhar. E quando eles começam a trabalhar, eles vão ter uma outra razão pelo qual eles também pararam a obra. Então nós falamos de uma razão que está acima de nós. A primeira razão, só para a gente refrisar aqui, que são, volta lá para nós da primeira lá, Edu. A primeira razão, problema de força maior, problema de ordem maior, da força de calamidade pública. Como que a gente resolve isso, gente? Orando, crendo numa palavra profética para que as normas e as leis sejam mudadas. O segundo empecilho só depende da gente, é uma questão de prioridade. Aí depende de ninguém, depende de rei. Deus não vai mudar a ordem. Agora é uma atitude que a gente precisa tomar, de se levantar, de temer a Deus e de trabalhar. Verdade. Agora tem um terceiro empecilho. E o terceiro empecilho são as comparações. Será que as comparações podem parar alguém, gente? Será que pode? Vamos ler aqui, Ageu, capítulo 2. Dá para colocar para nós? Ageu, capítulo 2. Seguindo aqui, ó. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos, comparada àquela? O que acontece aqui? Aqui acontece o seguinte: o povo começou a trabalhar, e os anciões, os mais velhos, que conheceram o templo de Salomão era o que se existia de mais luxuoso, de mais rico. Tudo que tinha naquele templo que não era de ouro, e muita coisa era de ouro, toneladas de ouro. O que não era de ouro era de madeiras preciosíssimas e de linhos e tecidos finíssimos. Entrando no templo de Salomão, a pessoa já sentia a glória de Deus pela suntuosidade, pela riqueza, pela beleza de toda a obra construída ali. Tanta abundância de joias e coisas finas. Não precisava de muito esforço para sentir a presença e a glória de Deus naquele primeiro tempo. Vocês lembram que Davi mandou o povo parar de ofertar porque já tinham demais? Ou joias preciosas, tudo prata. E aqueles anciões, aqueles homens de 70, aqueles homens de 70, 80, 90 anos, que viram o primeiro templo, agora olhando apenas as bases do templo que aqueles jovens começaram a construir, sem muito ouro, sem joias, sem luxo, eles choraram amargamente, porque para eles aquilo não era nada. E todo o trabalho que aqueles mais novos se decidiram a fazer, reconstruindo o templo, para eles não significava nada. É como se Deus nem se importasse porque era um templo de pedra apenas. E a Bíblia está dizendo: não é esta casa como nada aos vossos olhos comparada àquela. E quantas vezes nós usamos comparações? Aí eu pergunto uma coisa para você. Você sai do cativeiro, você passou por muitos traumas, talvez nasceu no cativeiro, 70 anos, dava tempo da pessoa nascer, casar e ter filho. E aí você volta para a sua cidade, sabendo daquelas histórias, mas você volta sem recursos, com muita dificuldade financeira, animado pelo profeta, pelo rei, resolve começar a construir alguma coisa com toda a limitação que se tem. E alguém fala: o que vocês estão fazendo não é nada. Isso aí não é nada, isso aí que vocês estão fazendo. Em vista da outra casa, que é isso que vocês estão fazendo, gente? Isso não é nada. Perde tempo com isso não. Eu pergunto uma
você, você ficaria animado, animada? Ou você ficaria desanimado, desanimada com essa comparação? Talvez você chega para trabalhar no ambiente e a pessoa fala: fulano que estava aqui fazia muito melhor. Fulano que fazia era eficiente, era rápido, era inteligente. E aí você chega lá naquele trabalho e a pessoa te comparando, você está começando agora, como é que você vai ter toda a eficiência, toda a inteligência, toda a capacidade, e alguém faz uma comparação e você simplesmente se esmorece. Fala: isso aqui não é para mim não. Não sei porque que Deus me colocou aqui. Quantas vezes comparando pessoas? Às vezes a pessoa conheceu alguém no passado: mas fulano era assim, fazia assim, fazia desse jeito. Mas fulano é mais bonito, fulano é mais inteligente. Fulano prega melhor. Não, fulano canta essa música muito melhor. Quantas vezes as comparações fazem a gente parar aquilo que um dia nós começamos? Não tem outro jeito. A única forma da gente vencer é acreditando numa palavra de Deus, mudando a nossa mentalidade. O que Deus falava para aquele povo? Estão comparando vocês, dizendo que não vai ser nada? Estão comparando vocês com os outros e vocês estão se desanimando? Desanime não. Olha o versículo 4: ora pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Então, às vezes as comparações te desanimaram, e aí a gente trabalha mais, a gente se esforça mais. Não é para você parar e desistir, é para você se esforçar, continuar, avançar e seguir. Agora, e quando é a gente que compara os outros? A gente tem que parar. Mas se são os outros comparando com a gente tem que trabalhar. Aí a gente se esforça mais, a gente se dedica mais, e a gente avança, e a gente prospera, porque nós temos uma palavra de Deus para isso. E olha o que Deus fala no versículo 5: segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Então não pare por causa das comparações, continue avançando, porque Deus vai derramar sobre ele a sua glória. Trabalha, se esforça e você avança. E para a gente finalizar, quarta e última coisa que muitas vezes faz a gente parar: recursos financeiros. E às vezes a gente para: poxa, eu estou sem dinheiro, estou sem condições, não tem condição de construir, não tem condição de fazer. Se tratando da obra de Deus e da casa de Deus, normalmente nunca tem dinheiro sobrando para a gente falar: está sobrando 50 mil reais, né? Vamos comprar um lote? Está sobrando aqui 5 mil reais, vamos trocar os instrumentos? Vamos fazer uma reforma? Não é. A gente começa igual Deus mandou Moisés: toca lá no mar, Moisés. Moisés poderia ter dito: Senhor, não dá para abrir primeiro. Eu ia acreditar mais, começando a ver ele abrindo assim, ó, e aí eu vou passando com o povo. Não, Moisés, toca primeiro, Moisés. Às vezes a gente tem que dar o primeiro passo, e Deus vai provendo os recursos. E o que Deus falou para aquele povo? Olha o versículo 8. Deus falou para aquele povo: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. É Ele que proveu o recurso, irmãos. É Ele que provê os meios e as condições. Então está difícil, continua remando, esperando a provisão dele. Está faltando recurso, acredite que Ele vai prover. Porque é dele o ouro, é dele a prata. Para onde Deus aponta, Ele paga a conta. A gente só precisa
acreditar um pouco mais. Quantas vitórias financeiras Deus já nos deu? Quantos milagres financeiros Deus já realizou? E Ele continua realizando, porque a prata é dele e o ouro é dele. E para a gente encerrar então a nossa conclusão, vamos voltar lá em Esdras, capítulo 14, capítulo 6, versículo 14. Esdras 6, 14. Pode colocar no telão para a gente? Aleluia! Nós precisamos acreditar nesse Deus de provisão, irmãos. Esdras capítulo 6, versículo 14. E os anciões dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu. Aleluia! A gente precisa acreditar na profecia, irmãos. A gente precisa acreditar na palavra. Não tem a ver com o que os nossos olhos enxergam, tem a ver com o que a gente acredita. E tudo pode estar ao contrário, tudo pode estar difícil. A gente não vê porta com uma parede dessa. Você fala, meu Deus, abre uma porta, meu Deus. Abre uma porta. Aí você vê uma porta ali e fala, eita Senhor, será que é aquela? Eu vou lá. E talvez não é, porque Deus quer abrir porta aonde não tem para você passar. Para Ele mostrar que Ele é Deus e Ele é o Todo-Poderoso. Aquele povo acreditou num profeta que se levantou, acreditou numa palavra profética. E eu quero te dizer, as portas vão se abrir, acredite. Os recursos vão vir. Você vai continuar o seu projeto, vai avançar no seu projeto, vai prosperar no seu projeto. O nome de Deus vai ser glorificado. E Ele será exaltado por conta da sua vida, da sua posição, desse direcionamento. Olha o versículo 15 ainda do capítulo 6. E acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, que era o 6º ano do reinado do rei Dário. Versículo 22 do capítulo 6 de Esdras. E celebraram a festa dos pães asmos 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado. Amém. Quando nós alegramos Deus, Deus também nos alegra. Amém. Aleluia. Quando a nossa prioridade é a de Deus, então Deus também prioriza as nossas. Aí Ele vai dizer, e tinha mudado o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Aleluia. E a obra foi concluída. Vamos ficar de pé. Quem que é que está travado aí na sua vida, meu irmão e minha irmã? Quem que precisa ser destravado? Qual é a porta que precisa ser aberta? Qual o recurso que você precisa? Vamos clamar agora a Deus. Agora é o momento. É um ambiente de unção. Vamos chamar os meninos aqui, vamos cantar uma canção. É um ambiente agora de unção, irmãos. O que está te impedindo de avançar? Qual foi o plano, o projeto que você achou que não tinha mais jeito? Nós vamos clamar agora, para que o Senhor envie os recursos, para que Ele traga para nós uma palavra profética, para que Ele traga para nós um ânimo de trabalhar e se esforçar. Não tem vitória sem esforço, sem trabalho. Não tem. É se esforçando, é trabalhando. E eu quero te convidar agora a você fechar os olhos e pensar: o que é? Qual é a vitória que você precisa? Quais as barreiras que você precisa vencer? Existe uma sentença que precisa ser favorável a você? Agora é hora de nós clamarmos. Existe um decreto, um ofício, algo que está te prejudicando, pode beneficiar? Deus muda o coração dos governantes. O problema é falta de recursos financeiros. Ele é o dono do ouro e da prata. O problema foi
desanimou com as comparações, se esforce, trabalhe. Você vence as comparações. Acredite na palavra profética. Fale com Deus agora. Feche aí os seus olhos. Vai pedindo agora uma resposta para Ele, uma direção, uma solução. Assim como Deus levantou o profeta Ageu para falar com aquele povo, Ele pode levantar um profeta também para falar com você. Ele pode falar diretamente com você e mudar hoje a sua sorte, o mundo da sua vida. Feche os seus olhos e fale com Ele. Fale com Ele. No trono